E aí, pessoas, beleza? A proposta desse vídeo é corrigir as questões de história da página 129 e 130 da nossa apostila aí do Enem do Mandetta. Então, vamos começar pela questão 1, lembrando, né, que o conteúdo é sobre a Baixa Idade Média e o Renascimento Cultural e Científico, formação dos estados nacionais ou monarquias nacionais, ok? Ainda, né, lembrando do conteúdo para vocês, a gente falou também do renascimento urbano, do renascimento científico e do renascimento comercial, ok? Então, é um período aí de transição entre a Idade Média Central, que a gente vai ter as Cruzadas, e a Baixa Idade Média, certo? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, a gente vai ter dois textos baseados em relatos, né, fontes escritas de medievos, tá? No texto 1 aqui, o medievo ele está dizendo o quê? Que não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo com um amor sempre mais vivo as obras dos antigos. Então, essa parte aqui, o que ele quer dizer? Tá? É um retorno, né, do medievo, na realidade, é uma introdução do medievo a questão da produção do conhecimento, da leitura, né? Aqui a gente já tem uma nobreza na Baixa Idade Média que já tem acesso à educação, já tem acesso aos manuscritos antigos dos gregos, principalmente da leitura grega romana, que é o que ele quer dizer, ó, as obras dos antigos aqui. Ladrem os cães, grunam os porcos, nem por isso deixarei de ser um seguidor dos antigos. Isso aqui é uma crítica, né, à Igreja Católica, que é contra, então, a difusão desse conhecimento, porque esse conhecimento ficava só a cargo da Igreja, né? Lembra nos mosteiros, os monges tradutores, enfim, só o clero que tinha, né, o acesso ao conhecimento. Então, aqui a coisa já está diferente, né, na Baixa Idade Média. Já houve o retorno das universidades, os nobres estão estudando, né? E aí vem um princípio aí do Renascimento. Lembrando aqui que no comando da questão a gente tem, ó, o século XII. O século XII é bem um momento de transição, né, das cruzadas, dessa crise da igreja desacreditada, né, crise econômica também no primeiro momento. Em seguida a gente vai ter uma melhoria, né, na agricultura e a partir daí uma melhoria na economia, formação das cidades, enfim. No texto 2 a gente tem, ó, a nossa geração tem arraigado o defeito de recusar admitir tudo o que parece vir dos modernos. Quem são os modernos? Eles se consideram modernos, né? Na Baixa Idade Média, os modernos são esses medievos nobres que estão mudando sua forma de pensar, né? E leem os textos dos antigos, que são os gregos, os romanos, né? E se manifestam, né? Tanto que aqui ele fala que ele atribui a outra pessoa, né? Quando ele tem alguma ideia e ele quer publicar essa ideia. Então, nesse sentido, a resposta correta é a letra A. A produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja. Ok, pessoas? Agora a gente tem aqui a questão 2. E aqui vamos ler, ó. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Lembrando, né, que esse renascimento urbano, ele vai trazer o renascimento comercial primeiro, para depois o urbano, e assim toda aquela mudança na maneira de pensar, ok? Então, o intelectual nasce com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu, como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Este homem só aparecerá com as cidades. Então, aqui também está falando dessa questão da mudança de pensamento, da difusão do conhecimento, do renascimento cultural, o acesso, né, a todo um conhecimento que foi legado até então somente para o clero. Então, esse texto aqui é do Jacques Le Goff, Os Intelectuais da Idade Média, tá? O que o comando da questão quer? O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o quê, né? Então, a resposta correta vai ser a letra B, ó. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Por quê? Há toda uma mudança de mentalidade à volta das relações comerciais. Consequentemente, a partir das feiras que vão surgindo, né, essas feiras vão aumentando e vão formando as cidades. Há um desenvolvimento urbano
E começa a questão da divisão do trabalho, né? Aonde? Nas fábricas de manufatura, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a letra B como resposta correta, tá? Então, aqui seria essa a resposta. Agora, vamos lá para 3. Aqui sempre teceremos panos de seda, e nem por isso vestiremos melhor. Seremos sempre pobres e nuas, e teremos sempre fome e sede. Esse texto aqui tá falando da questão do trabalho da mulher, né? Uma questão de gênero nas fábricas na Idade Média. Ó, nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida. Ou seja, elas nunca vão conseguir ser igual uma nobre, a dona dessa fábrica, ou a um burguês que está nascendo, que é o dono dessa fábrica, ou então a uma nobre, né? Que compraria os produtos que por elas são produzidos. Então, elas têm consciência disso, né? Então, esse texto, ele vem trazer o quê? A exploração do trabalho das mulheres nas fábricas de manufaturas têxteis, tá? A resposta correta aqui vai ser a letra D, né? Ainda no mundo urbano medieval que está surgindo, ok? Então, ó, o tema do trabalho feminino vem sendo abordado pelos estudos históricos mais recentes. Algumas fontes são importantes para essa abordagem, tal como o poema apresentado, que alude a, então, exploração das mulheres nas manufaturas têxteis no mundo urbano medieval, ok? Letra D. Vou levantar um pouquinho aqui a apostila. Agora a gente vai para a questão 4. Vamos lá. Assentado, portanto, que a escritura em muitas passagens não apenas admite, mas necessita disposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas decisões naturais, deveria ser deixada em último lugar. Carta Dom Benedito Castelli. Bom, essa aqui, ó, em Ciência e Fé, cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a Bíblia. Então, olha só, o que o comando da questão quer? O texto, extraído da carta escrita por Galileu entre 1564 e 1642, há cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu defende o quê? Bom, olha só, está defendendo que a gente não pode se basear só no que está nas escrituras sagradas, ou seja, né, na Bíblia, como o clero fazia nesse período aqui. A gente tem que ir além desses significados, né? Olha aqui no texto fala, ó, sentado, portanto, que a escritura em muitas passagens não apenas admite, mas necessita disposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que nas discussões naturais, ou seja, na ciência, né, lembra também daquela questão do naturalismo, né, uma das características do Renascimento, deveria ser deixada em último lugar, ok? Então, nas discussões das ciências, a palavra da Bíblia deveria ser deixada em último lugar. Pura interpretação. Nesse sentido, a resposta correta vai ser a letra E. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras, ok? Eis aí a resposta da 4. Pessoal, nós temos mais 4 questões. Eu vou dividir o vídeo, porque a gente já está em 8 minutos e meio aqui. Tendo dúvida, vocês me chamem, ok? Obrigada.